fazer uma apresentação para vocês, rapidinha, porque o nosso palestrante maior hoje é o professor Newton, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui as regras, né, vamos dizer assim, da disciplina, tá? Então, como que ela vai funcionar. E também falar sobre o desafio Unicamp, que é a competição de modelo de negócios que a gente está com as inscrições abertas. Então, essa daqui é a agenda, né, da nossa disciplina, vocês têm acesso a ela no nosso site também, né? Então, explicando assim de uma maneira geral, essa disciplina, como o professor Newton falou, ela é um pouco atípica, né, no sentido de que não é uma disciplina teórica. A gente tenta ao máximo tornar essa disciplina prática e trazer a cada aula um palestrante para falar sobre um tema ligado à propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo. Em muitos casos, essas pessoas são pessoas que ex-alunos que empreenderam, que estão empreendendo, né? Pessoas também como o pessoal da Baita, aceleradora, né? A Raquel, que é diretora de propriedade intelectual. Então, a gente convida diversas pessoas aí com diferentes perfis para vir conversar com você sobre esses temas que nós vamos ter aí ao longo das 16 aulas. Tá? Então, a nossa última aula é dia 29 de junho, né? E a ideia é que a gente comece hoje, né, falando sobre o que é inovação, qual é o papel da Inova nessa questão da inovação dentro da Unicamp, fazendo a ponte Unicamp com o mercado, né? Depois tem uma aula com a Raquel sobre propriedade intelectual e qual a importância desse ativo para a sua empresa, se você quiser empreender. Depois a gente vai falar sobre postura empreendedora, mindset empreendedor, quer dizer, que características, né, que a gente tem que ter ou desenvolver para quem quer de fato empreender. E aí a gente vai trazendo aulas práticas, né, com bastante conteúdo aí prático sobre modelos de negócios, porque vocês vão ter que montar ao longo da disciplina, em grupos, né, um modelo de negócios, e é essa que vai ser a entrega que vocês vão ter que fazer durante a disciplina para a gente, tá? E depois tem aulas sobre como montar uma equipe de sucesso, como fazer um pitch, como atingir o mercado, como fazer sua empresa crescer. Então, a ideia é assim, o que eu preciso para empreender, até como fazer uma empresa crescer. Então, a gente caminha ali ao longo dos ciclos de como criar uma empresa e como ela já está no mercado, né? E, por fim, nós teremos, nas duas últimas aulas, a apresentação dos trabalhos, dos Canvas que vocês vão desenvolver ao longo da disciplina e em grupos, tá certo? Então, bom, o Ali vai controlar a presença de vocês aí pela participação no Zoom, e ele também vai passar toda a aula um link para um formulário que vocês devem responder, que é, além de contar também como frequência, ele tem o objetivo de avaliar a aula, né? Tanto em termos do conteúdo, do palestrante, o quanto, né, foi útil, foi bem apresentado, para que a gente possa todo semestre, né, ver como é que foi a avaliação, convidar, né, de novo essas pessoas, ou mudar as pessoas, mudar os temas. É uma disciplina que, desde que ela foi criada em 2008, ela já passou por diversas mudanças, né? Do semestre passado para cá, nós fizemos novas mudanças, então, todo semestre a gente vai ajustando para tentar trazer uma melhor experiência aí para vocês, tá? E a gente pede aí para que vocês preencham esse forms até 3 dias depois de recebê-los. O Ali vai se comunicando aí com vocês sobre isso. Vocês vão ter que fazer, então, esse modelo de negócios, né, que a gente chama o Canvas de modelo de negócios, em grupos, tá? É uma tarefa um pouquinho mais difícil aí de se integrar online, né, não tá presencial numa mesma sala, mas a gente faz isso lá via Classroom, né, então vai ter uma tabelinha lá, que quem tiver, né, uma ideia, um tema, um interesse, pode colocar lá e as pessoas vão aderindo a esses temas, a esses grupos, até que a gente consiga formar aí todos os grupos com todas as pessoas regulares, tá? Matriculadas. Isso é importante, né? Vão fazer parte desses grupos os alunos regulares de graduação, os alunos especiais matriculados, pessoal do programa universidade
e o pessoal matriculado na TP 386. Ouvintes, que são essas pessoas que podem participar das aulas, mas sem estar formalmente matriculados e na aula que quiser, não podem participar dos grupos, tá ok? Então, os grupos são para os alunos regularmente aí ligados à disciplina, tá? A gente pede grupos de 3 até 6 pessoas, né? E o tema é livre, então vocês podem escolher uma patente da Unicamp, da Inova, vocês podem ter uma ideia própria, o projeto aí que vocês vão desenvolver é livre, né? Só que tem que ter um acordo aí da pessoa do grupo escolherem um tema e todos desenvolverem em torno desse tema, tá? E vocês devem definir, bater o martelo sobre o projeto que vocês vão desenvolver até a aula do dia 4 de maio, tá? Antes disso, vocês podem mudar a ideia. Então, vocês têm que já ter aí uma ideia, mas vocês podem ir mudando, aprimorando. Por quê? Porque ao longo aí desse trajeto, até o dia 4 de maio, vocês vão tendo aulas sobre modelo de negócios, design thinking, que vai ajudá-los a melhorar esse projeto. Mas até a aula do dia 4 de maio, aí vocês vão ter que falar, bom, é em cima disso que nós vamos fazer, e aí depois disso seguir no desenvolvimento do modelo, tá bom? A entrega que vocês vão ter que fazer até o dia 10 de junho é um documento com a descrição do Canvas, né? O template do Canvas e também uma apresentação em PowerPoint com o formato de pitch, que vocês vão ter uma aula também sobre isso, tá? Então, são 3 entregas, né? Um Canvas descrito, depois o template do Canvas e também essa apresentação em PowerPoint, que aí ela é um pouquinho mais livre, assim, em termos do que vocês vão colocar, né? Para os outros 2 a gente vai passar um modelo, né? Para a apresentação é um pouco mais livre, mas ela tem que ter esse conteúdo aí de pitch que vocês vão aprender também ao longo da disciplina, tá? Depois a gente vai passar tudo isso pelo Classroom, vocês vão ter acesso a esses documentos lá. E isso é por grupo, tá? Não é por pessoa que vocês vão fazer, né? Bom, com base nessas entregas, até o dia 10, nós vamos selecionar os 15 melhores grupos. Vamos anunciar isso até o dia 22, aí um pouco antes, né? Para que os grupos selecionados apresentem, então, na aula do dia 22 e do dia 29 de junho, tá certo? E aqueles que não forem selecionados, a presença é obrigatória nessas aulas do dia 22 e 29 também, para assistir, né, a apresentação dos grupos e também conta como presença, né? É parte da aula, tá? Então, aqui fica o contato do Ali também, ele já passou ali para vocês. Depois ele vai disponibilizar essa apresentação lá no Classroom também, então vocês ficam com essas informações, tá bom? Eu vou falar rapidamente sobre o desafio, e aí, se tiver alguma pergunta, a gente abre 5 minutinhos depois aqui da minha fala para perguntas, e depois o professor Newton segue com a apresentação dele, tá? Bom, o Desafio Unicamp é uma competição de modelo de negócios que a Inova organiza já há 11, 12 anos. Nós estamos na 11ª edição esse ano. E ela começou, né, em 2011, praticamente para alunos da Unicamp, baseada nas patentes que nós temos aqui na Unicamp. E essa competição ela foi tomando, né, forma e uma proporção assim que a gente nunca imaginava, né? E hoje ela é aberta a qualquer pessoa que queira empreender no país todo, ainda mais porque ela é toda online, né? Desde o ano passado nós transformamos ela online. E aí vou falar um pouquinho, né, de como que ela funciona. Então, o diferencial principal dela é que as pessoas não podem participar com uma ideia própria. Quem quiser participar, tem que participar escolhendo uma patente da Unicamp, e é em cima dessa patente que o modelo de negócio da competição vai ser desenvolvido, tá? Nosso objetivo principal com isso é estimular a criação de empresas spin-offs, que são empresas criadas, né, a partir de tecnologia da universidade
e também capacitar os participantes, né, em modelo de negócios, em pitch, para que essas pessoas vislumbrem aí, quem sabe, não tão já, mas no futuro, a opção de empreender, né? Então, uma competição nacional gratuita, destinada a aluno de pós, de graduação, de diversas universidades e quem mais quiser empreender. Então, precisa formar um grupo, não tenho quem, chama o primo, chama o irmão, chama o amigo que é de fora também, mas que queira empreender, tá valendo, né? Então, nós já capacitamos aí mais de 3.000 pessoas ao longo de todo esse tempo, temos uma rede aí de 267 mentores, mais de 117 tecnologias, né, disponíveis. E aí, como que funciona? Estamos com as inscrições abertas até o dia 31 de março, tá? Então, esse é o site do desafio, é www.inova.unicamp.br/desafio. Ali vocês vão achar quais são as tecnologias que estão disponíveis para quem quiser participar, né? Então, nós fizemos uma pré-seleção, mas é possível também que quem quiser possa escolher alguma outra tecnologia do nosso portfólio, né? E se você for inventor de alguma tecnologia, tanto melhor você participar com a sua própria tecnologia, né? Então, se ela não está ali, você pode se inscrever e falar, sou inventor, vou participar com a tecnologia XYZ, tá? É preciso formar equipes de mínimo 3, até no máximo 5 pessoas, né? E nós vamos ter várias capacitações ao longo da competição, e a primeira delas acontece no dia 7 de abril, que é um webinar sobre propriedade intelectual e licenciamento, com diversas pessoas da Inova, porque vocês vão estar trabalhando com uma patente da Unicamp, né? Então, isso acarreta algumas implicações. Então, ninguém vai poder, depois da competição, sair vendendo a tecnologia, sair negociando a tecnologia sem que haja algumas etapas prévias. E aí é sobre isso que a gente explica nesse webinar do dia 7 de abril. Tudo isso está lá no site do desafio também. No dia 17 de abril, é um sábado, é o nosso principal evento de capacitação, que é o workshop sobre modelo de negócios, na metodologia Lean Canvas, tá? É obrigatório que pelo menos 2 pessoas da equipe participem, senão é desclassificado. E a gente fala sobre Lean Canvas e também sobre trajetória empreendedora, tá? Então, é aí que vocês vão aprender como montar o modelo de negócio que vocês têm que desenvolver aí ao longo da competição. Vocês, eu estou falando quem for participar, tá? Não é obrigatório aos alunos da AM, né? Mas é uma oportunidade aqui também para a gente divulgar, né? Bom, no dia 19 de abril, uma segunda-feira, nós vamos ter uma palestra com o pessoal da Expertise-me, que é a plataforma de mentoria que a Inova tem em parceria para onde vocês vão poder fazer a mentoria com mentores empresariais, pessoas de mercado, pessoas super assim gabaritadas, que vocês vão poder conversar para poder montar o modelo de negócios dessa tecnologia, né? Vocês vão ter também mentoria acadêmica com o inventor da tecnologia, porque se vocês, né, não são os inventores, estão escolhendo aquela tecnologia, pode haver várias dúvidas sobre a técnica mesmo, né? O que é aquela tecnologia, né? E é esse mentor acadêmico, que é o inventor, que vai poder tirar essas dúvidas técnicas com vocês. O mentor empresarial, ele vai tirar dúvidas do modelo de negócios, clientes, né? Como monetizar, todas essas questões, tá? Vocês vão ter que fazer também um exercício de validar as hipóteses no mercado. O que que é isso? Vocês vão ter que nas entregas, né, que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que conversar com potenciais clientes para entender se de fato aquilo que vocês estão desenvolvendo faz sentido, tem mercado, tem cliente, né? E vocês vão ter que comprovar que vocês tiveram essas conversas, essas validações. Nós vamos explicar depois melhor também essa atividade aí ao longo da competição. A primeira entrega dia 10 de maio, tá? Então,
tivemos lá o workshop no dia 17 de abril. A partir dali, as equipes já podem ir desenvolvendo seu modelo até o dia 10 de maio. Fazem a primeira entrega, nós selecionamos as 30 melhores equipes e divulgamos isso no dia 24 de maio, tá? Dessas 30 equipes, as 10 melhores avaliadas vão ter uma mentoria internacional, com um parceiro internacional, então uma oportunidade legal também de conversar com alguém de fora, inclusive entender sobre o mercado internacional. As que forem selecionadas, então, essas 30 para a segunda fase, vão poder melhorar esse modelo de negócios e fazer a entrega até o dia 11 de junho, tá? E no dia 22 de junho, nós vamos divulgar as 6 equipes finalistas. Então, de todo mundo que entrar aí no desafio, só 6 vão ser aprovados para a grande final, que vai acontecer no dia 2 de julho, tá? Online. E aí vocês vão ter que fazer um pitch, a apresentação desse modelo de negócios para uma banca, e essa banca vai avaliar qual o melhor pitch aí vencedor, tá? E nós vamos ter, antes disso, também treinamentos geral e individual sobre como montar o pitch, a sua apresentação. Aqui, Plasmáticos é uma foto da equipe vencedora do ano passado. Prêmios, melhor equipe, R$3.000 para cada integrante da equipe, acesso gratuito por 1 ano para a plataforma de cursos da empresa filha patrocinadora FM2S, tá? Tem cursos muito legais lá na plataforma, um troféu para cada integrante, certificado para as finalistas, e as demais finalistas ganham 6 meses de acesso à plataforma da FM2S. Então, aqui é a agenda, né, que eu falei aqui para vocês, tem no site também, essa apresentação ali vai disponibilizar para vocês. Aqui os nossos patrocinadores, empresa filha FM2S, a Clark Modê, Via Consulting, a Neger Telecom também. E os diversos apoiadores, aqui o Parque Tecnológico, Incubadora, Campinas Tech, Núcleo Campinas, a Prefeitura, Castelo Creative Space, Agência Unesp, Uniangels, Venture Hub, Senagre Júnior, e aqui o pessoal também da Exalc Consultoria. Então é isso. Novamente, inscrições abertas até o dia 31 de maio, esse é o nosso link, e eu fico aqui disponível para perguntas aí, acho que 5 minutinhos, né? Então, se tiver alguma questão, tanto sobre a disciplina quanto o desafio, por favor, coloquem aí no perguntas e respostas, ali no Question and Answers. Obrigada. Tem uma ali. Onde eu encontro as tecnologias e patentes disponíveis da Unicamp? Vou mandar o link aqui no chat, tá? Ali, se puder ver as perguntas fizeram aí. Pergunta no chat, apesar de ter dito ali, né? Se vocês puderem dar uma olhada, que eu estou procurando o link aqui das patentes. Vou mandar. Beleza, vou respondendo algumas aqui. A Beatriz perguntou se as aulas serão gravadas. Sim, estamos gravando. Sim. E postadas, sim. Vou postar lá no Google Classroom. Os slides também, pergunta da Renata. Será necessário ter propriedade intelectual? Bom, para o desafio, sim. Para a disciplina, não. Exatamente. O que mais? A Michele falou que é da FEEC, está matriculada. Não, pode ficar na disciplina, Michele. Né? A disciplina é da pós da FEA, mas se você tiver matriculada, tudo bem. Tem uma questão também de matrícula, que os alunos especiais só vão ser confirmados semana que vem, né? Aí o Ali vai falando com vocês também. Daqui uma semana só. Ó, coloquei lá no chat o link para o portfólio de patentes da Inova, tá? Estou vendo aqui, a Carla perguntou, patente tem que ser concedida ou pode ser uma que ainda não obteve concessão? Pode ser sem concessão, tem que estar depositada, mas não necessariamente concedida. Os grupos para a disciplina serão montados por vocês? Não.
tá? O Ali vai colocar uma planilha lá no Classroom e vocês vão se organizando entre vocês. Se vocês conhecem já alguém, se juntem. Se vocês não conhecem, você pode entrar nessa planilha, ver se tem... Se você tem um tema, você pode colocar lá e falar, gente, estou montando um grupo. E aí, quem quiser entra nesse grupo, ou se você não tem ideia nenhuma, espera montar algum grupo e tenta entrar nesse, então a organização fica aí entre vocês. Isso. Como serão avaliados os grupos que não forem classificados? Todo mundo vai ser avaliado com nota, tá? Então, todo mundo vai ser avaliado, todos os grupos. Mas os que tiverem as 15 melhores notas são os que vão fazer a apresentação. Mas todo mundo vai ser avaliado pelo Canvas e pela apresentação que vai ter que mandar. Tá bom? O desafio obrigatório para os alunos, não, para nenhum dos alunos de vocês. Nós estamos divulgando como uma oportunidade. Não é obrigatório, é uma competição livre, tá? Então, uma coisa é a disciplina, outra coisa é o desafio para quem tiver interesse, se não seu, de repente divulgar para alguém, tá certo? Então, o desafio não é obrigatório, só reforçando. Perguntaram se tem grupo no WhatsApp? Não, é o Google Classroom. Tudo via Google Classroom. E sobre a lista de presença das aulas é via Zoom e via o formulário de avaliação da disciplina, que o Ali também vai disponibilizar o link lá no Google Sala de Aula. Hoje eu vou mandar o link por aqui no final da aula e também logo depois da aula vai ter uma enquetezinha do Zoom só para como se fosse a presença logo no final da aula. Depois eu vou postar o link do formulário. Tem mais algumas perguntas aqui que vieram para o chat. Tem um projeto. Então, se os projetos sem concessão de patente podem entrar. Tem várias perguntas que estão nesse formato. Assim, para a disciplina, se você tem um projeto, mas não tem patente, ok, pode ser esse projeto que vocês vão desenvolver, tá? Tranquilo. No desafio, vocês têm que escolher uma patente, tá? Ou que está já lá no site, ou desse portfólio mais amplo. Então, a Michele perguntou, tem um projeto como orientador, já existe um protótipo. Pode entrar no desafio só se ele já for uma patente, Michele. Então, se ainda é um projeto, não. Mas se você quer desenvolver ele na disciplina, pode. Tá bom? Seria interessante recomendar se é da Unicamp, fazer uma comunicação de invenção com a Inova, que de repente pode virar um pedido de patente. Por favor, comunicação de invenção, então. E sim, as inscrições do desafio vão até 31 de março, final desse mês. Tá? Controle de frequência aqui do Teodoro, via Zoom, as aulas serão gravadas e via Forms. Tá ok? Bom, não encontrei o link do portfólio de patentes que a Mariana postou. Vamos lá, vou postar aqui de novo. Eu vou responder ao Sérgio aqui. Pronto. Acho que é isso, né? Sim. Vou abrir, então, ao Newton. Dúvidas, né, sobre frequência, matrícula, esse tipo de coisa, então depois, né, vocês podem ir conversando com a Alice, se tiver alguma coisa ele fala comigo também, e a gente vai acertando. Essas 2 primeiras semanas, tem sempre esses ajustes, tem a confirmação dos alunos especiais, né, então a gente se acerta aí até tá tudo em ordem aí a questão de matrículas, tá ok? Então, é isso, a apresentação vai ficar lá disponível para vocês, e se tiverem dúvida também, eu vou colocar o meu e-mail no final, se tiver dúvida sobre o desafio, vai ter meu e-mail e o e-mail do desafio também para vocês perguntarem. Obrigada. Muito bem, então eu posso começar a palestra? Obrigado, Mariana. Gente, não perca essa oportunidade do desafio. A M037, o que você faz no desafio é bem mais intensivo, né, vamos dizer assim. Na M037 é um pouco mais
mais lento, mas a diferença é que no desafio tem um prêmio em dinheiro, quer dizer que pode valer a pena, entendeu? Eu vou, então, compartilhar a minha tela e começar a falar com vocês sobre alguns assuntos, como eu já te disse, como eu disse, né? Basicamente conceitos de inovação e universidades e empresas, como é que elas interagem e apresentar um pouco a Inova para vocês, tá bom? Eu vou então compartilhar minha tela, só me dar um segundinho aqui para eu entrar na tela certa. Acho que eu estou lá em modo apresentação, tá? Deixa eu ver se já está. Bom, deixa eu só arrumar aqui, porque senão fica me atrapalhando. Bom, espero que estejam vendo direitinho. Eu vou... O tema geral, né, da minha apresentação é inovação e empreendedorismo, o caso da Unicamp. Ele não está passando por algum motivo aqui, desculpa. Tá. A gente começa com... Deixa eu só ver uma coisa, gente, para ter certeza que eu estou com... Eu agora fiquei em dúvida se eu estou com a versão correta. Desculpa, gente. Mil desculpas por isso, porque é um segundo só. Está aqui. Está certo, sim. Vamos lá. Agora, desculpa, vamos lá. Eu estou compartilhando, né? Ou não? Share screen. Desculpa, eu vou entrar lá. Tá, muito bem. Então, eu vou começar um pouco falando sobre inovação. Essa palavra é muito usada, as pessoas usam isso, estou inovando, resolvi usar calça verde. Não necessariamente isso é inovação. Então, vou tentar entender o que a gente chama de inovação. O que realmente é esse conceito para a gente. E ele aparece muito, e atualmente ele está muito mais frequente na cabeça das pessoas e tem a tendência de virar um certo modismo, tá? Mas vamos ver assim, um cenário, eu gosto de ver a ideia aqui, por exemplo, dá uma olhada nisso, talvez alguns de vocês devem lembrar o disquete de 5,25 polegadas, que eu não lembro, mas acho que caía 250K, depois os disquetes eu acho que era, não lembro mais, 700, de 3,5 polegadas, 700K, e depois tinha o de alta densidade, que cabia 1,2, se não me engano. Aí vem os pendrives, tudo isso aqui é tecnologia que viabilizado aqui, por exemplo, é viabilizado por transistores com gates flutuantes, o que seja. E aí vai indo até chegar no ponto de estar tudo na nuvem, tá certo? Então, a gente vê mudanças, né, na tecnologia. E o que a gente vê hoje é que cada vez menos você está dependendo desses trecos aqui e a comunicação é, em geral, wireless e joga lá para a nuvem que te armazena os dados todos. Então, isso aqui para dar um exemplo de como as tecnologias avançam, né? É interessante ver, gente, aqui, você vê que em 50 anos, as 500 maiores empresas, apenas 20% ainda delas existem. E 50% dos produtos e serviços lançados nos últimos 50 anos não existem mais. É interessante isso, né? Quando você vê, por exemplo, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, a Ford, se olhando daqui a 20 anos, não se vê como uma indústria de automóvel, e sim uma empresa de serviços de locomoção. Possivelmente eles estão apostando que o carro vai ser basicamente algo, um carro autônomo, que o preço do carro, a fabricação dele não é importante. O importante é que você vai comprar quilometragem, na hora que você vai ir em algum lugar, teu celular, você pega o aplicativo, ele vai aparecer no frente da sua casa, te pega, não tem motorista, não tem nada, te leva onde você quer ir. E você vai ter um crédito para isso. Eles pensam muito mais nisso do que só a indústria do automóvel, porque as coisas se transformam muito. Então, é importante ver essa transição tão grande, né? Olha esse gráfico aqui também, dessa pirâmide, né? Na verdade é um triângulo, das empresas, aqui embaixo de que valem 1 bilhão a 2 bilhões, 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões, se olhar as de 10 bilhões, isso aqui já está antigo, hein? São empresas criadas desses últimos anos, não é? Percebe? Não é? São empresas que foram criadas nos últimos anos, onde é que elas estão no topo do valor, né? Então, você vê que tem algo nessas empresas que atende a algum tipo de desejo ou que tem uma demanda muito grande, que tem um modelo de funcionamento tão distinto que acaba fazendo que elas tenham muito sucesso, né?
E a ideia hoje que a gente coloca aqui é inove ou morra, basicamente, né? Então, isso é muito comum, a gente pensar o tempo inteiro, né? Eu, quando trabalhava numa empresa, numa startup lá nos Estados Unidos, a gente tinha aquele plano de cumprir para cada quarto, para cada 3 meses, o que a gente tinha que fazer, mas sempre tinha alguma reunião pensando nos outros anos. Para onde que a gente vai? Porque não importa o que você faça, se você pensar só em 3 meses, é só esperar um pouco que você vai morrer, por mais inovador que você seja em um certo momento, tá bom? Mas vamos lá, e por que as empresas inovam? Elas querem ter mais vantagem competitiva no mercado, elas querem buscar mercados que antes elas não tinham, redução de custo e aumento de produtividade, de forma geral, né? E eu vou falar de que forma que isso pode ser feito depois de descrever alguns tópicos para vocês, tá bom? Então, vamos falar sobre invenção e inovação. Eu gosto dessas fotos aqui, que tem umas coisas muito engraçadas, né? Eu gosto particularmente desse soprador para sopa, né? Então, você imagina, eu tive essa ideia, eu sonhei com isso, né? E a pessoa fala assim, bom, vou sonhar com isso e pronto, estou milionário, resolvi o problema. Ou eu criei essa sandália que serve para você, ao mesmo tempo, botar um sapato, ao mesmo tempo passar o pano de chão na casa, entendeu? Então, você pode imaginar esse tipo de coisa e achar que basta eu pensar, criar, que a coisa está resolvida. E não é bem assim. Entre ter a ideia e isso ter um impacto no mundo, tem uma distância gigantesca. E realmente esse impacto no mundo, esse impacto socioeconômico, essa modificação que foi criada a partir da sua ideia, que tem todo um monte de elementos que faz entre a ideia e realmente o impacto, é o que é de fato inovar. Então, a ideia, ela fica no mundo das ideias. E isso pode ser uma patente, por exemplo. O professor o pesquisador teve uma ideia, desenvolveu, mostrou que é verdade, que é viável, tem alguns elementos que ele faz ali, mas se você não fizer mais nada, ele fica só como uma ideia. E é isso muito no texto, quando a gente fala de inovação, que a gente precisa tentar ajudar vocês a entenderem como é que isso é feito, não é aleatoriamente, entendeu? Eu sei que no mundo, normalmente, a gente vê nos desenhos animados, né? Você vê nos Simpsons, nos Flintstones, alguém descobre um molho novo ali e, de repente, fica todo mundo milionário. É assim, né? Não é bem assim. E aí, vamos tentar, então, ver quais são os elementos que você precisa olhar, talvez, para ver se uma ideia pode, de fato, ser uma inovação, ou seja, ter um impacto, de fato. Eu gosto desse gráfico e, primeiro, um elemento importante da sua ideia que você tem que pensar, ela é desejável, é uma coisa desejável, e as pessoas querem isso. E não adianta assim, eu e minha avó gostamos, entendeu? Eu brinco com isso, por exemplo. Por exemplo, pode ser que por algum motivo você gosta de sorvete com azeitona. Eu dei esse exemplo no semestre passado, vou repetir, né? A Mariana e o Ali vão reclamar, mas então, eu gosto, adoro, e por isso eu acho que todo mundo gosta. Não, você tem que ver se outras pessoas querem. É algo desejável? E, para isso, muitas vezes, vocês têm que questionar, você tem que fazer pesquisas de mercado, você tem que buscar e tem que olhar, o que a gente chama isso muito de validar esse desejo, porque se isso não é verdade, ele vai ficar muito num processo meio egocêntrico, vamos dizer assim, autocentrado de algo que você pensa. Isso é um grande perigo. Muitas vezes a pessoa se apaixona pela ideia dele e passa a vida inteira perseguindo aquilo, mas nunca pensou que isso é uma coisa que depende muito de empatia. O que as pessoas desejam, né? É importante você pescar e estar muito aberto. Então, você tem que estar muito aberto ao que as outras pessoas querem. Segunda coisa, conhecimento. Então, eu posso ter ideias maravilhosas, né, de como fazer. Também vou repetir esse exemplo. A máquina do tempo. É desejável? É. Então, vamos supor, o sujeito viaja. Eu viajo para amanhã à noite, vejo o resultado está acumulado da Mega Sena, volto hoje aqui, jogo na Mega Sena, estou milionário. Todo mundo ia querer ter esse aplicativo. Eu não acho que é sustentável, mas é possível você pensar. O problema é, nós temos tecnologia para fazer isso? Está disponível? Se não tem, ele vai ficar no mundo dos sonhos também. Então, tem que ter a tecnologia. Agora, não basta só isso. É viável economicamente? Porque, na verdade, se para fazer aquilo que você está propondo, no momento não tem a tecnologia, não é viável, pode até ser que lá no futuro seja, mas no momento você não tem, e nem no futuro próximo, você não tem ninguém que, inclusive, vai acreditar que você possa fazer isso, né? Não tem a possibilidade daquela ideia se tornar realmente algo factível e que possa resultar em inovação.
Agora, se for algo desejável, tem um mercado, às vezes um mercado mundial, quanto maior, melhor. Tem forma de se fazer e é viável economicamente, ou seja, você vai criar algo que é possível, que as pessoas vão poder usar, você tem uma chance grande que isso, de fato, é uma inovação, entendeu? E a inovação, ela tem que aparecer no mercado, quando a gente fala de inovação com base tecnológica, como eu estou dizendo aqui. Mas, claro, essa inovação pode ser, às vezes, ideias que você transforma a própria estrutura da empresa, a própria estrutura do funcionamento, ou você pode ter ideias também que modificam a própria sociedade, elas empoderam as pessoas, fazem as pessoas se transformarem, e a partir daí tem um grande impacto. Então, o impacto total é socioeconômico. Quem for falar muito do ponto de vista de produto, de mercado, vai dizer, quando você gera nota fiscal, é que você está gerando inovação. Então, de uma forma mais específica, na área mais capitalista do que a gente chama de inovação. Tá bom? Agora, tentar classificar essa coisa um pouco aristotélica, né, de começar a colocar em caixinhas, né, se ficou mais ou menos claro a diferença da ideia de invenção e inovação, vamos tentar ver as formas de inovação, como é que a gente divide. Primeiro, ela pode ser incremental, né? Às vezes é melhor escrever com exemplos do que, de fato, ficar falando muito sobre a definição, e disruptiva. Então entende, uma é de pedacinhos pequenininhos e a outra é de pedaços grandes, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. E é meio confuso, às vezes. Né? Por exemplo, quando conseguiram fazer o Gillette, né? Essa pessoa conseguiu fazer uma lâmina de aço muito fina que servia para cortar a barba, e, num certo momento, juntaram isso com injeção de plástico e fizeram essa barbeadora desse tipo. A partir daí, essa foi a grande inovação disruptiva, mas a partir daí é só uma mudança, é uma lâmina, duas lâminas, não tem isso, faz tchan, outra faz tchum, outra faz tchan, 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 sei lá. Aí vai indo. Você pode... Mas a essência, né? Uma tem uma lâmina que dura mais, outra dura menos, outra tem um creminho que passa em cima, mas, no fundo, a inovação básica já foi feita. O smartphone, de certa forma, também. Um certo tempo atrás, e não muito tempo atrás, a pessoa andava com uma câmera de vídeo, uma máquina fotográfica, anda com a carteira, com um telefone, e a pessoa, uma agenda, ou seja, tudo isso foi juntado no tal do smartphone, que só foi possibilitado, de fato, com o advento de computação remota, né, na verdade, né, que faz a computação lá na nuvem e o seu aparelho fica com muito pouca coisa de processamento e, na verdade, essa ideia foi disruptiva. Né? Essa ideia foi disruptiva. Lógico que o smartphone faz tudo, menos telefonar, né? Mas se vocês olharem para isso, depois, ao longo do tempo, é só o tamanho da tela, que tipo de câmera que tem, como é que é o som, como é que é a gravação, a bateria que dura mais ou dura menos. É por aí, entendeu? Agora, é importante ver que muitas dessas inovações que são incrementais, elas são baseadas em tecnologias que são disruptivas. Eu vou dar exemplo aqui. Tem dois exemplos bons aqui. Um é a vela para iluminar, depois a lâmpada de tungstênio, que é um filamento que esquenta, que, na verdade, gera mais calor que energia luminosa. A lâmpada fluorescente, que é muito mais eficiente. E aí tem uma grande mudança, lá de 92, que conseguiram fazer os materiais que a gente chama de 3,5, altamente eficientes, que são os nitretos de galho, alumínio. Esse material pode emitir luz de uma forma muito eficiente, que revolucionaram as lâmpadas. Hoje, basicamente, elas são o que viabiliza, não que viabiliza, mas estão, basicamente, sendo utilizadas em todos os lugares. Né? Televisão também, ela começa com um tubo de raio catódico lá atrás, que tem que gerar vácuo dentro, um feixe de elétrons que bate numa tela de fósforo na tela. E aí era muito difícil fazer uma coisa muito grande. Algumas pessoas que talvez aqui vão lembrar, uns 15 anos atrás, uma televisão de 36 polegadas precisava de uns 4 caras para levantar, entendeu? E hoje, o que aconteceu? Começaram a usar a tela de cristal líquido com a iluminação fluorescente de cátodo frio, depois com os LEDs, e agora OLEDs, a própria tela é emissor de luz, e essas telas podem ser colocadas em substratos plásticos. Basicamente, você tem televisões que se enrolam como uma cortina, entendeu? Mas, do ponto de vista de ser televisão, todas elas são televisão. Então, do ponto de vista da aplicação, é uma evolução
vamos dizer assim, incremental. Mas, do ponto de vista de tecnologia, há várias inovações disruptivas lá dentro. Então, mais ou menos essa ideia. Vou dar mais alguns exemplos que não são tanto de produto, que é o que eu gosto mais, mas, por exemplo, Netflix, vocês sabem muito bem, não certo tempo atrás, se você quisesse ver uma história encenada, você tinha que ver o teatro. Certo? Depois fizeram o cinema. A partir daí, a gravação, videocassete. Aí você alugava o videocassete, depois começou a alugar CD. Até que os caras falaram, não, faz por streaming, né? Você faz por streaming e aí apareceu a Netflix. Basicamente, todo esse resto que você viu para trás quebrou, certo? E é exatamente o smartphone. Então, esse modelo de fazer a transmissão do filme, um acesso a conteúdo, modificou tudo, certo? Vamos lá. E agora, saindo dessa classificação de inovação, como é que chama? Incremental e disruptiva, vamos falar de 4 casos aqui importantes de tipos de inovação. Primeiro, de produto. O de produto, eu acho que eu já descrevi aqui bastante, mas esses outros aqui talvez não tenha falado tão processo de negócio, organizacional e marketing. Vou tentar dar uma ideia para vocês do que se trata. Produto é isso aqui, certo? Eu falei, o novo produto, ele vem com um serviço aprimorado que difere do que vinha antes, né? A máquina digital, a câmera digital, que hoje praticamente foi substituída pelos smartphones, né? Elas aboliram uma coisa que era o filme, entendeu? Sinceramente, se você voltar uns 25 anos atrás e falasse que a Kodak, que era a empresa que fazia esses filmes, era uma empresa que ia quebrar, ninguém ia acreditar em você. E a Kodak quebrou, entendeu? O mouse, né? O mouse wireless, quer dizer, a máquina de lavar que usa a gravidade para jogar a roupa para baixo, são inovações que você faz para que você diferencie, que nem a gente falou daquelas empresas que acabaram sobrevivendo lá atrás. Se você diferencia, ela é mais produtiva, ela é desejável, acabou. Ela acaba caindo no gosto das pessoas, né? Você também tem produtos na forma de serviços, né? Que você tem, por exemplo, vocês já sabem, né? O Uber Eats, agora você tem o iFood, você tem o Rappi e todos os mais. Isso está muito forte hoje em dia, né? Todos esses sites de compra, né? Ou de troca, ou de leilão que existem, que modificaram muito. Tudo isso a gente chama de inovação de produto, tá? Então, você sempre tem que ter melhorias significativas, você adiciona novas funções, você faz ela ficar mais barato, você pode permitir que a pessoa, utilizando ele, você pode ter... facilita a sua vida, desempenhando as coisas que você tem que fazer durante o dia, um design que tem uma usabilidade melhor, né? E, em geral, eles vão ser baseados em novos conhecimentos, tecnologia ou combinação de coisas, né? Porque essa coisa não sai automática, né? Muito bem. Processo de negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá atrás, o carro, antes do Henry Ford, ele era feito artesanalmente. Então, você ter um carro era que nem hoje você querer ter um jato, não é? Ele era feito, né, à mão. A ideia foi criar padronização, peças padrão, tamanhos de peça padrão, poucas variações, criar uma linha de montagem. A ideia é que o custo de fabricação seria tal que os empregados que trabalham naquela empresa, em alguns meses, teriam dinheiro para comprar o próprio produto que eles estavam fazendo. Então, isso acabou criando, já que você está criando o próprio consumo dentro da classe trabalhadora. E a linha de montagem foi muito feita. Só que, claro, ele impede a diversificação do produto e outra. Você vai produzindo carro, e vai formando estoques, né? Hoje é muito mais moderno, você tem uma máquina toda automatizada que ela se adapta e ela produz em função da demanda, né? Tem uma demanda de um carro ou de outro, sim, ela consegue se transformar rapidamente e fazer isso. Então, isso evita estoques, perdas, né, por questão de seguro, e você está sempre na hora certa, no mercado certo. Então, essa é uma inovação no processo de negócio, é um exemplo de processo de negócio, tá certo? O outro é organizacional, né? Então, a gente vê o Google, por exemplo. Você tem uma empresa que, em vez de ser baseada em alta hierarquia, você acaba acreditando que todos os seus colaboradores têm capacidade de inovar e você dá voz a eles. Então, você faz uma coisa muito mais horizontal e permite que essas pessoas tenham sejam livres para criar e para agir nesse sentido, né? Diminui muito a hierarquia, que é extremamente supressora de novas ideias e da inovação.
E, para isso, você promove ambientes que fazem isso, salas mais abertas, ambientes lúdicos, tal, e isso pode resultar. Esses exemplos que a gente tem aqui, por exemplo, da Google. Tem que tomar um pouco de cuidado, que assim, não é porque você coloca puff colorido e bezinha de sinuca na sua empresa que você vai inovar organizacionalmente. É muito mais do que isso, né? Isso é parte de um plano muito maior de horizontalização e empoderamento das pessoas do ponto de vista de poder expressar a sua ideia dentro da empresa, as suas novas ideias e a sua inovação. Então, note, acaba sendo um lugar muito bom para trabalhar em geral, essas empresas, né? Você vê, tem uma outra empresa aqui, que é a empresa filha da Unicamp, a CIT, repetidamente, ela é tida como um dos melhores lugares para você trabalhar. Você quer trabalhar lá, entendeu? Então, essa é uma inovação organizacional, né? Quebrar aquela coisa de hierarquia do diretor, diretores sobre ele, gerentes, essa coisa toda que é um pouco às vezes muito sólida e que acaba inibindo muito a presença da inovação com as pessoas, né? Por fim, em marketing, né? Inovação em marketing. Basicamente, gente, você está mudando a embalagem, o teu produto que era por um setor, ele acaba sendo para outro, e você inova nesse sentido. Você acaba fazendo uma promoção nova, por exemplo, colocar um nome nas latinhas de um refrigerante, ou, por exemplo, colocar cor nas sandálias havaianas. Eu lembro, na minha época de ginásio, só tinha havaiana azul, se eu não me engano. Aí criaram a preta, mas ela era branca em cima e preta embaixo. Então, a gente virava assim, ao contrário, para ter uma havaiana preta. Alguém pensou, puxa, não dá para a gente fazer, né? Pois você sabe, até em casamento eles dão sandália com o nome dos noivos, aquela coisa toda. Então, esse é um exemplo meio bobo, mas para vocês terem uma ideia que o posicionamento no mercado, a maneira que você coloca, para quem que você está vendendo, é uma inovação em marketing. Isso é muito comum, às vezes, se ver, né? Hoje em dia. Às vezes é o mesmo produto que você coloca num segmento distinto e faz um grande sucesso. Tá bom? Bom, eu acho que por aí eu paro nessa questão de falar sobre inovação. Espero que eu tenha falado de forma geral sobre esse assunto. No final, eu acho que eu posso abrir para mais perguntas. E agora eu vou aproveitar, você vê como é que a gente está de tempo, para falar um pouco sobre empreendedorismo de base tecnológica e o caso da Unicamp. Eu acho melhor ir direto e as pessoas vão colecionando perguntas aí, depois a gente pode falar, tá bom? Então, eu gosto desse slide. Quando eu tentei entender como que dentro da universidade você pode gerar um ecossistema empreendedor, eu fiz essa animaçãozinha e até hoje me ajuda, e eu acho que com vocês vale a pena falar. Porque ela toca diversos pontos que eu acho que são importantes, né? A missão da universidade, se eu estivesse ao vivo aqui, eu estivesse aí, ia perguntar para vocês qual é a missão da universidade. Mas eu estou dando a resposta para vocês. É formação, potencialização de talentos. Preparar esses talentos para o futuro. Entendeu? É isso. Não é produzir pesquisa, não é produzir patente, não é dar emprego para um monte de gente. São os talentos, que os talentos são o futuro. Do ponto de vista de inovação, esses talentos têm que ser preparados, tá certo? Para ir para as empresas públicas ou privadas, onde deve haver pesquisa e desenvolvimento, onde, então, vai se criar novos produtos, processos e serviços, e aqui tem um benefício à sociedade, a inovação, certo? Então, nós temos que preparar esses talentos para poderem ser os inovadores nas empresas. E essa presença desses inovadores nas empresas, se eles vêm da universidade, eles veem uma interlocução, uma facilidade de conversar com a universidade muito grande, né? Agora, como é que a gente acredita que isso é possível fazer? A gente acredita que isso é possível se você tiver uma pesquisa de qualidade, um ensino de qualidade, uma extensão de qualidade, que permite esses talentos terem acesso a vários conhecimentos, tanto muito aplicados quanto muito mais teóricos, mas também nos diversos domínios do conhecimento, porque muitas vezes a inovação não está numa área do conhecimento nem na outra, mas está na junção das duas. Você está entendendo? Então, isso a gente acredita muito. E o que é engraçado disso, ao fazer uma pesquisa e ensino de qualidade e extensão, principalmente a pesquisa, vamos dizer assim, você vai naturalmente criar novos papers, novas produções acadêmicas, mas, invariavelmente, você vai criar alguma tecnologia nova. Ela vai aparecer quase que como um subproduto.
E ali é importante você proteger isso de alguma forma. Isso que PI é propriedade intelectual. Tem que dar uma propriedade intelectual para ela. Porque quando você tem uma tecnologia que você não tem a proteção adequada, é igual ter um terreno que não está com a papelada direito no cartório, entendeu? Não está registrado direito, não tem. E aí é difícil de vender, porque a pessoa fica com medo, vai perder, fica aquela coisa meio não regulamentada, e ela perde muito seu valor. O terreno perde valor porque se ele não está bem documentado. Então, uma vez que essa tecnologia está documentada, ela pode estar disponível para ser negociada com as empresas. Note, essas empresas podem estar populadas dos próprios talentos que saíram da universidade. E, a partir daí, sai da universidade, que não é papel da universidade fazer produto, mas sai para a empresa para produzir esse tipo de novos produtos. Além disso, a empresa pode fazer uma parceria com a universidade para desenvolver novos PIs, novas propriedade intelectual, e financiar a pesquisa, percebe? Bom, tem um outro caminho também importante, que muitos dos talentos, e hoje é cada vez mais, talvez muitos de vocês pensam assim, que não quer ir para trabalhar numa empresa, e sim quer ser o próprio empresário. E vão criar novas empresas. Né? E muitas das empresas podem ser startups, que são empresas baseadas em alguma tecnologia inovadora e que tem um mercado que basicamente vai criar de que quanto mais você vender, a taxa de aumento da venda é proporcional ao quanto que você vende, que leva a um crescimento exponencial. Entendeu? Muitas dessas startups você precisa brigar dentro da universidade ou ter ambientes que isso possa acontecer. E mais, muitas dessas startups podem usar tecnologia da própria universidade e criar empresas, como a Mariana estava falando aqui, de tecnologia da universidade ou de discussões de laboratórios, de know-how, de conhecimento da universidade. Startups que são criadas a partir disso são chamadas spin-offs. Né? Por fim, né, você acaba criando todo um ambiente para que a pesquisa e desenvolvimento pode interagir para fazer inovação aberta, que é, em vez da empresa fazer toda a pesquisa dela, ela divide com quem? Com a academia, com a possibilidade de licenciar e desenvolver um certo produto que já existe, e também com as próprias startups que fazem parte desse ecossistema da universidade, entendeu? Então, esse é o ecossistema que é criado por uma universidade voltada, que pensa nessa área de inovação. E onde entra a agência de inovação, já que eu estou apresentando para vocês aqui? Ela entra na prospecção dessas tecnologias, dessas pesquisas, para ver o que a gente deve proteger e de que forma que a gente deve proteger. E não é proteger só pela proteção em si, mas pensando se a gente vai negociar para criar uma startup, uma spin-off, ou se a gente vai querer licenciar essa tecnologia com alguma empresa. Isso aqui é importante ter. Segundo, uma vez que a gente decidiu que forma de proteção que a gente tem que ter a capacidade dessa proteção, tanto em área de propriedade intelectual. Nós temos que ajudar as startups a se desenvolverem com mentorias, com seus modelos de negócio, abrigá-las. E aqui a gente faz a nossa incubadora, que a Mariana é gerente no Parque Científico e Tecnológico, a Mariana é gerente também. Por fim, nós temos que ter toda uma capacidade de negociar tanto projetos de pesquisa e desenvolvimento como eventuais licenciamentos de tecnologia. E, por fim, promover a inovação aberta também através desse tipo de tanto de parcerias com a academia, utilização de laboratórios da universidade, como com interação com as próprias startups, ou que estão no parque, ou que estão na incubadora, ou com as spin-offs da universidade. Tá bom? Então, essa é a ideia geral, espero que tenha ficado claro, né, sobre o esquema geral. Né? Aqui, eu gosto desse gráfico também, que mostra que, do ponto de vista da transferência do conhecimento da universidade para fora, a maior parte dele se dá pelo fluxo de alunos de graduação, foi o que eu estava falando agora mesmo. Alunos de graduação e pós-graduação, na verdade. Né? Depois, como eles estão nas empresas, eles conversam, eles vêm, eles trocam, publicam junto. Essa interação é muito forte. Isso no Brasil não era tão forte, isso está ficando cada vez mais forte. E, a partir daí, né, você começa a ter algo mais tangível da interação, da transferência de tecnologia, que é contratos de pesquisa, licenciamento, criação de spin-offs e, eventualmente, até laboratórios compartilhados entre a empresa e a universidade. Vocês notem que essa pirâmide, ou esse funil, ele vai cada vez ficando menor. O principal é o fluxo das pessoas, dos talentos. Então, isso aqui corrobora o que eu estava falando até agora. Tá bom? Bom, para fazer as ações que eu mostrei para vocês lá da Inova, ela tem 4 eixos grandes. Uma, obviamente, propriedade intelectual, vocês vão lembrar agora por quê.
parcerias em projetos corporativos, que, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento com empresas, e transferência de tecnologia. Por exemplo, você pega uma tecnologia que a gente tem e a licencia para a empresa ou utilizar para desenvolver um produto ou para criar novas patentes. A área o eixo de parque científico, tecnológico e empreendedorismo, certo? E que é onde você tem incubadora, onde você promove a criação de novas empresas, que você dá aquela parte dos talentos que não querem trabalhar, né, que querem criar sua própria empresa, tem que ter um suporte. E, por fim, uma área que permeia todas essas, que é relações institucional e comunicação, que ajuda na promoção da cultura da inovação, que ajuda na interlocução entre a língua da academia e a língua das empresas, porque são línguas distintas, fazendo esse meio de campo e permeando essas ações complexas de propriedade intelectual, parceria e empreendedorismo, que eu vou descrever de um pouco melhor aqui na nossa metodologia. Eu gosto desse gráfico. Em azul, a gente tem as eventuais invenções que podem aparecer da universidade. Em roxo, a gente tem os desejos de criar empreendedorismo, novas empresas. Em esse abacate, e nas possibilidades de parcerias. As três têm que andar junto, porque, às vezes, uma nova invenção pode resultar numa nova empresa ou numa parceria. Uma nova parceria pode resultar numa spin-off ou pode resultar numa propriedade intelectual. Uma nova empresa vai precisar de propriedade intelectual e, às vezes, vai precisar de uma parceria com alguma outra empresa. Então, todas elas têm que estar juntas para que funcionem de forma holística, integral, né? E essa é uma grande coisa da Inova que ela tem, de ter todos esses eixos trabalhando juntos, e não cada um separadamente, né? A receita para que uma agência de inovação funcione bem é que eles funcionem juntos, né? E o resultado final disso, né, se você faz isso corretamente, é que você acaba tendo um portfólio de patentes bastante robusto, do ponto de vista negocial, de se transformar em negócio. Você ajuda no avanço da fronteira tecnológica na indústria, estão ajudando a economia, porque empresas que têm uma tecnologia melhor, em geral, vão ser mais produtivas e vão gerar mais riquezas, né? E tem muito mais valor agregado no que ela produz, e gera o avanço do conhecimento da universidade, né? Isso é muito forte. Do outro lado, do ponto de vista das parcerias, nós temos mais gerações de ganhos econômicos, o retorno de investimento de pesquisa e desenvolvimento para o ensino, e o aumento da interação universidade e empresa. Quer dizer, você vai criando essa amálgama, né, da empresa, ensino, novos talentos e a tecnologia da universidade. E, por fim, do ponto de vista de empreendedorismo, criação de novos empregos, impostos, produtos, processos e serviços inovadores para a sociedade, né? Então, essa é a nossa missão, e para isso acontecer, além dessas diretorias que eu acabei de falar, desses eixos, isso tudo tem que ser permeado pelas relações institucionais, comunicação e marketing, porque é o éter que faz essas coisas basicamente permearem o processo todo. Tá bom? Então, agora, eu vou descrever um pouco mais específico, né, da nossa aqui é o campus da Unicamp, vocês estão vendo, né? Ele terminava aqui, num tempo atrás, essa é aquela parte. Aqui vocês vão ver aquele museu, antigamente aquele museu Observatório de Olho Nu, agora é o museu, como é que chama? Dinâmico de Ciência, não é? Não é esse nome, agora me fugiu. Então, foi criado, então, nessa região que está achurada aqui em azul, uma área de 300 mil metros quadrados, na verdade, 100 mil metros quadrados aqui urbanizados, 300 mil metros quadrados é o total, urbanizados, em que nós temos vários prédios, tem um laboratório de inovação em biocombustíveis, o núcleo, o somo e o vértice aqui. A incubadora antiga que está aqui é em Camp, sendo que muitas empresas incubadas estão por aqui também, né? E, em 2013, foi adquirida a Fazenda Argentina, que é essa fazenda que ela não está nem indo até o final aqui, porque ela vai até a estrada lá de Mojimirim, tá? Então, para vocês se localizarem, aqui para a direita está o CPQD, para baixo estaria a PUC, Campinas, para cima está o CNEPEM. Então, é uma região muito rica em instituições de ciência e tecnologia, né? O Eldorado também está aqui, aqui do lado. Então, vocês veem que nós estamos sentados num local muito avançado, né? A nova sede da Inova, a Inova antes ficava perto da Encamp, hoje ela está aqui, é uma sede lindíssima que a gente está, e tem um prédio aqui, que é o anexo, com 4 salas para empresa, um espaço para encontros, que a gente inaugurou recentemente, tá bom? Então, fisicamente é isso. Só que eu devo dizer que hoje, na Unicamp como um todo,
qualquer local pode se tornar um parque, uma empresa pode se instalar, desde que justificado e aprovado pelo Conselho Universitário. Então, não precisa ser só esses espaços. Apesar que esses espaços são importantes, porque nesses espaços, eu vou falar sobre o Parque Científico e Tecnológico, você tem a convivência de alunos, pesquisadores e empresários. Tá bom? Então, vamos seguir. A área de propriedade intelectual. A Unicamp tem um portfólio de patentes muito grande, né? Por muitos anos, a Unicamp tinha essa bandeira, o maior depositante de patente residente do Brasil. Hoje, nós não estamos mais nessa bandeira, porque nós não queremos ter patentes por patentes, nós queremos ter patentes que possam levar a modelo de negócio. Entendeu? Então, hoje nós estamos, inclusive, fazendo uma reestruturação, olhando o nosso portfólio de patente, criando metodologia para ver quais que a gente deve manter e quais que a gente deve, basicamente, não considerar mais para ficar no nosso portfólio. Tá? E as áreas do conhecimento, por sermos uma universidade muito grande do ponto de vista das áreas que a gente trabalha, é muito grande. Esse gráfico aqui, quanto mais vermelho, mais tecnologia a gente tem, tá bom? Vai do vermelho para você ver até esse creminho, até esse begezinho, né? Então, você vê área de farmacêutica, metrologia, engenharia química, até semicondutores, é uma área muito grande, que é normal de uma universidade tão diversa quanto a nossa. Tá bom? Uma forma de oferecer essas tecnologias que a gente vê aqui por exemplo, nós temos como se fosse uma vitrine tecnológica. Hoje a gente tem quase 900 patentes e softwares. Ali, a pessoa viaja, navega, quero dizer, nesse grupo de patentes e vê assim, olha, tem interesse nisso, tem interesse naquilo. Isso já resultou em possibilidades de licenciamento das patentes. Então, essa é uma forma de a gente divulgar algumas das nossas patentes, mas não basta, né? Porque se fizer só isso, é um banco de respostas procurando pergunta. Então, você tem que ser muito mais proativo, né? Então, a gente busca também muita parceria com o setor empresarial, que é a parte de parcerias que eu estava falando, né? E que tem duas vertentes. Uma é pesquisa e desenvolvimento, e a outra, que é aquilo que eu falei, vamos fazer um desenvolvimento para criar novas tecnologias, e a outra, licenciamento de tecnologia que já existe. Tá? Parceiros que a gente tem, são vários parceiros, desde empresas muito grandes até empresas que são pequenas empresas, empresas filhas da Unicamp. Tá bom? Então, uma gama bastante grande. Olha, 2017, 2018, 18 e 19, nós fechamos mais de 100 milhões de contratos com pesquisa e desenvolvimento. Então, quando falarem para você, no Brasil as empresas não trabalham com a universidade, mito, mentira, trabalham sim. E outra, a partir do momento que a gente tem essas pesquisas, esse ano caiu um pouco, 2020, porque teve uma redução muito grande na área de óleo e gás, tá? Mas esse número vai ser sempre possível de retornar. Então, isso aqui são pesquisas e desenvolvimento com a indústria. E, desculpa, como é que a pessoa faz isso? Tem um canal de comunicação, né? Na hora que eu falo, estou trabalhando com tal indústria, a Inova ajuda a formatar esse contrato. Isso é uma coisa muito importante para ser rápido, né? O tempo médio que a gente leva para negociar um contrato desse, 60 dias, e atualmente o ponto que demora mais é no jurídico das empresas. Então, de novo, a universidade é burocrática, demora muito. Atualmente, não é esse o problema. Tá? Licenciamento de tecnologia. Eu estou mostrando aqui vários contratos de licenciamento que a gente tem ao longo dos anos. Eu não vou discutir tudo isso aqui, né? Mas a gente tem ganhos econômicos de produtos que são desenvolvidos a partir de propriedade intelectual da universidade, não necessariamente só patentes, em torno de 1,6 milhões de reais por ano. Tá? Basicamente, aproximadamente 13% do portfólio nosso é licenciado, que mostra um poder forte de ter esse tipo de negócio. Né? Como eu disse, a parceria, quando você está dentro da universidade, no site da Inova tem lá, comunicação de projeto, pesquisa e desenvolvimento. Tá? Você entra lá e você comunica. Do outro lado, de quem está fora da universidade e quer buscar uma parceria com a universidade, a gente tem este canal aqui, a pessoa entra lá e vê, olha, eu quero fazer pesquisa e desenvolvimento, eu quero licenciar uma tecnologia de vocês, eu quero usar um laboratório. Isso aqui comunica com a Inova e a Inova vai buscar quem que é o seu melhor parceiro. Então, isso aqui, a ideia da Inova, desde a sua concepção, era de ser o único lugar em que as pessoas devem buscar para fazer esse tipo de interação. E não é para querer ser a única no sentido de ser por alguma razão egocêntrica, mas não.
para a facilidade, para a objetividade e eficiência nessa comunicação. Porque quando a pessoa começa a falar com Deus e todo mundo, você não acha o canal correto. E aqui nós temos o canal correto, é a Inova. Tá bom? Muito bem, Parque Científico e Tecnológico. Aquilo que eu falei, 100 mil metros quadrados urbanizados, você tem empresas com convênio de P&D, você tem startups e tem empresas incubadas ali dentro, certo? Esses são os prédios que eu mostrei, o vértice, o núcleo, esse aqui é o LIB, esse é o Soma, esse aqui é aquela área, o anexo que está lá na fazenda, e aqui é a Encamp, tá bom? Hoje nós temos lá, gente, nós temos um site muito legal do parque, anotem aí, parque.inova.unicamp.br, 35 empresas instaladas, 532 postos de trabalho, gente, 80% de P&D, vários convênios de pesquisa, bastante recursos obtidos através da agência de fomento e contratos diretamente com a universidade. O que é importante aqui? Aquilo que eu falei. Grandes empresas querem fazer inovação aberta, elas estão no parque, que é muito mais fácil, elas estão em contato direto com outras empresas, estão em contato direto com os pesquisadores, estão em contato direto com possíveis alunos para ser recrutados, né? O outro são essas são as grandes empresas com laboratório, com pesquisa e desenvolvimento lá, né? As startups, né? As startups têm 275 postos de trabalho. Eu garanto para vocês, a imensa maioria delas, das startups, contratam alunos da Unicamp, estagiários da Unicamp, né? Porque elas estão do lado dos talentos. Uma das razões de elas estarem lá é por isso, tá? Por fim, algumas empresas que a gente tem lá, empresas que vão desde empresas de hardware mesmo, na área de telecom, até empresas que usam inteligência artificial, empresas que desenvolvem software para outras empresas na área de educação, a FM2S, que é essa de consultoria, de promoção de conteúdo e treinamento, e daí por diante. Tá? E as empresas incubadas, né? Que são empresas que estão no processo de incubação, que eventualmente vão virar essas startups, que eventualmente vão virar grandes empresas. Tá bom? Outra coisa, gente, nós temos uma parceria bastante interessante com uma aceleradora de Berkeley, que chama Skydeck, e a gente já seleciona várias empresas para entrar no processo de aceleração deles, entendeu? E eles são parceiros nossos, junto com a Baita e a 100 Open Tech, que a gente acaba escolhendo empresas que a gente faz para o processo seletivo deles lá, tá bom? Deixa eu falar sobre as empresas filhas da Unicamp. Aqui eu começo a mostrar como esse ecossistema se cria e os resultados assim, finais deles é muito importante, né? Primeiro, o que são empresas filhas da Unicamp? 7% delas são empresas que incubaram na Unicamp, na nossa incubadora. Podem ser de ex-alunos, mas podem ser alunos, não alunos da Unicamp. Se eles incubaram e graduaram, eles são considerados empresas filhas. E a gente tem empresas de muito sucesso desse tipo. 92% são empresas de ex-alunos e 1% de docentes e funcionários, tá bom? Olha só, hoje nós temos um cadastro de mais de 1.038, mais de 1.000 empresas. São empresas, algumas delas foram vendidas, então ativas mesmo, tem 929. Hoje, se perguntar para a Mariana, possivelmente esse número já está muito perto de 1.000, se já não passou. Então, é um número bastante grande, né, de empresas. E olha o número de criação, eu gosto de ver esse gráfico, ele vai se atualizando, porque algumas empresas a gente acaba descobrindo muito depois que elas apareceram, né? Mas ao longo do tempo, quanto mais para o lado de cá, mais consolidados está. Olha a quantidade de empresas no começo. Está vindo lá desde 63, porque tem empresa, na verdade, gente, que já existia, mas que depois ela foi cofundada ou refundada com alguém da Unicamp. Mas olha só, a Inova foi criada em 2003, aqui, tá? Dá uma olhada no arranque que você começa a ver dessas empresas. E note, o número de empresas criadas por ano devia ser um número constante, se você está em equilíbrio, certo? Não é acelerado, né? E essa aceleração, recentemente, é maior ainda, percebe? Então, esse processo não quer dizer necessariamente que está se criando mais empresas. Sim, estão se criando mais empresas, mas mais do que isso, a nossa capacidade de identificá-las e de atrair para o nosso ecossistema tem ficado cada vez mais eficiente e melhor. E é isso que a gente tem que chamar a atenção. Os números, gente, como eu disse, são 927 ativos em 2020, 33 mil empregos e faturamento de 8 bi. Esse faturamento de 8 bi é um faturamento direto. Recentemente, o professor Mariano Laplane, que é economista, ele fez um estudo, o impacto dessas empresas, ele é muito maior, é um fator quase que 3, ou 3 a 4 esse fator, do ponto de vista da geração de riqueza, né?
E sem contar de impostos, que esses valores geram, são impostos equivalentes, basicamente, ao orçamento da Unicamp, só de impostos, entendeu? E os empregos. Mas vocês sempre vão perguntar onde que estão esses empregos, né? Você podia falar, pô, eles estão lá na Singapura, tal. E que áreas que são as empresas, né? Você vê, tem muita tecnologia de informação, tem algumas empresas de consultoria, tem algumas empresas de área de educação, só de bem-estar, agricultura, biotecnologia e daí por diante, tá? Mas olha que interessante. Se olhar essas empresas todas, como eu disse, elas estão lá em Singapura? Não. Quase 95% delas estão na região sudeste. Bom, 87% delas estão no estado de São Paulo. De 87% do estado de São Paulo, gente, 50% está na cidade de Campinas. E se você pegar 10% da região metropolitana de Campinas, quando você exclui Campinas, né, somando as duas, dá ordem de 60% das empresas estão na região metropolitana de Campinas. De fato, as empresas filhas da Unicamp são responsáveis por 17% do PIB da cidade de Campinas. Então, vocês veem o impacto de uma universidade que tem essa vocação para a inovação, de promover empreendedorismo, de dar esse espaço, de dar esse mindset para as pessoas, de fazer uma interlocução com as empresas que ela criou, formar esses talentos, ajudar a criar novas empresas e conversar com eles, porque essas pessoas dessas empresas nos ajudam muito, interagem muito com a gente. Então, notem o impacto que isso tem, a importância que isso tem e que se construiu nesses 54, nesse ano, vai ser 55 anos da Unicamp. Tá? Isso aqui é um resumo geral, não vou repetir de novo os números que eu falei. Uma coisa interessante também, para vocês verem, né? A Mariana falou do Desafio Unicamp, dos 10 edições que a gente teve, nós criamos 8 spin-offs. Né? Hoje nós temos, na Unicamp, 55 spin-offs criadas, né? A partir de tecnologias, de ideias e de patentes também, né? Ou de patentes da universidade, tá bom? 55 spin-offs. Como se fosse uma por ano, né? Assim, desde a existência da universidade. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma empresa. Olha só, é uma empresa que foi filha, né? Porque ela foi fundada por alunos da Unicamp, foi graduada pela incubadora. Eu gosto de falar esse exemplo por causa disso. Ela teve um projeto de P&D, pesquisa e desenvolvimento, entre a empresa e a Faculdade de Engenharia de Alimentos, que gerou uma patente. E particularmente essa, da extração da termícia anua. A tecnologia foi licenciada pela empresa. A própria empresa que gerou a tecnologia, ela teve a preferência para licenciar a própria tecnologia. E aí, viram que parte dos bioativos que eles extraem desse material gera esse sérum rejuvenescedor, que age como cicatrizante. Junto com a PIP e FAPESP, eles conseguiram comprovar as propriedades terapêuticas multifuncionais deles e criaram um produto, e é uma empresa de cosméticos, né, com mercado já no primeiro semestre de 2021. E é uma spin-off da universidade, você vê? Então, parte de P&D, parte de alunos, incubadora, apoio de agência de fomento como o PIP, do FAPESP, e você gera uma empresa. Esse é o caminho, se algum de vocês pensa em como fazer, essa é uma possibilidade, tá bom? Deixa eu falar um pouco da cultura de inovação e relacionamento, né? Eventos e programas da universidade. O Desafio Unicamp, a Mariana já falou, eu não vou falar de novo, é muito gostoso, sinto saudade do tempo que a gente fazia presencialmente. Apesar de que agora, com essa parceria com a Expertise, que é uma empresa filha da Unicamp, nós estamos conseguindo abranger muito mais grupos, com muito mais resultado do que quando é presencial. Assim. Apesar que, quando puder voltar, eu gostaria muito que voltasse para o presencial, fazer híbrido. Né? Não vou falar, porque a Mariana já descreveu. Né? Um outro programa muito importante que a gente tem, o Inova Jovem, o formato dele é muito parecido do Desafio Unicamp, do ponto de vista de trazer ideias, criar modelos de negócio e ir afunilando. As pessoas vão melhorando o seu modelo de negócio, vai fazendo para reclassificação, até afunilar em 6 e na final, essas pessoas fazem uma apresentação e tem um prêmio. No caso aqui, o prêmio ele é 3 vezes menor que o prêmio do Desafio Unicamp. Só que as tecnologias que são usadas aqui não são tecnologias da Unicamp. As tecnologias que são utilizadas aqui são tecnologias que os alunos trazem, e eles trazem essas tecnologias, tem que ser baseado em alguns dos objetivos
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Outro detalhe, esses alunos aqui são necessariamente alunos do segundo grau. Então, você está educando esses alunos antes de entrar na universidade para ter esse pensamento proativo, esse pensamento empreendedor. Muitos deles, gente, não vão virar empreendedores. No entanto, o pensamento proativo, o pensamento de transformar, que é o pensamento do empreendedor, é fundamental em qualquer carreira da vida que a pessoa possa escolher. Então, o benefício, mesmo indireto, é gigante. Além disso, é uma forma de atrair esses alunos com esse viés para vir para a universidade, para a Unicamp. E, portanto, continuar essa roda, né? Essa roda, essa realimentação positiva da universidade. Não é? Bom, eu não vou passar aqui pelos eventos, eu acho que eu gostaria de falar aqui também uma coisa muito importante da Unicamp, é de valorizar as pessoas que trabalham com inovação. Então, nós fazemos os prêmios inventores uma vez por ano, em que a gente dá prêmios, né, para aqueles pesquisadores, professores, docentes, que ajudaram a criar spin-offs, tiveram tecnologia licenciadas, tiveram patente concedidas, e depois a gente pega também as unidades de ensino e pesquisa da Unicamp, que tiveram destaque, né? Por exemplo, na área de proteção à propriedade intelectual ou na área de transferência de tecnologia. E é um momento, então, que as pessoas que trabalham com isso se sentem valorizadas dentro da universidade, entendeu? A universidade tem espaço para várias atividades, que são todas muito importantes, mas esta é uma das atividades importantes que a gente tem, né? E a gente publica essa revista, os 2 primeiros anos foram físicas, né, revistas mesmo, atualmente é um e-book, e ali a gente coloca todas as tecnologias que foram premiadas. É um trabalho fenomenal, feito pela Inova. Tá? Unicamp Ventures. Aquelas empresas filhas, elas têm os seus, como é que chama? Os seus empresários, que são ex-alunos, como já disse, ou empresas incubadas da Unicamp, ou ex-docentes, ou funcionários. E o Unicamp Ventures é um grupo desses alunos, nós temos um conselho, né? Esse conselho é presidido pelo diretor executivo da Inova, atualmente sou eu, mas tem um presidente, que hoje é o Davi Figueira, que é um dos sócios da Lamas, e a ideia é a gente promove vários webinários, e cada 2 meses a gente promove webinários. Procurem, entre nesse site, unicampventures.org.br. A missão do Unicamp Ventures principal, basicamente, é de conectar as empresas filhas, de ajudar a potencializar a criação de novas empresas filhas e fomentar, através desse network, a criação de mais empresas, porque, fundamentalmente, uma coisa que todos nós temos em comum é a ideia de que nós somos Unicamp e a gente tem orgulho de ser Unicamp. Então, tem uma sensação de pertencimento que é muito, muito forte, e eu convido vocês a fazer parte desse grupo. Mesmo se você não é da Unicamp, que acho que é bacana, ou reproduza na sua área, mas venha participar com a gente. Entre nesse site, tem uma programação muito bacana de eventos a cada 2 meses, muito bons mesmo. Tá bom? O outro programa importante que a gente tem é o de Global Partners, que começou com universidades da América Latina, agora já expandiu para a Universidade de Flórida, também temos a Universidade na África do Sul, e a ideia delas, né, é fomentar essa interação, tanto do ponto de vista de capacitação nossa com eles, ou deles conosco, e também da questão do empreendedorismo, mas a ideia, tá certo, é fortalecer os laços com as universidades da América Latina e suas atividades de fomento, empreendedorismo e inovação, né? E isso não é muito simples, né? Primeiro, você tem que capacitar as pessoas. E aqui, no caso, eu estou falando da América Latina, mas está envolvendo a África do Sul e está envolvendo também a Europa, os Estados Unidos. A gente está buscando também a Europa, Oriente Médio e Oriente, que acho que é importante ter representantes de todas as áreas. E a ideia é que a gente acaba facilitando o acesso a startups de outros ecossistemas universitários ao mercado brasileiro, na região de Campinas, no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. E a mesma coisa para as nossas empresas nesse mercado, ou seja, um processo de internacionalização das startups, das empresas, né? E oferecer um treinamento, oportunidade de benchmark para profissionais ligados às instituições parceiras, que é treinamentos, né, de como fazer uma incubadora, como você mentorar, que tipo de coisas que você faz, como é que você ajuda essas empresas, como é que você trabalha com propriedade intelectual. A gente vai capacitação em todas as áreas que a gente trabalha, entendeu? Então, é um programa que realmente nos coloca
como um hub, né? Um centro para promover essa interação. Tá bom? Bom, gente, basicamente, eu termino aqui. Essa aqui é a nossa sede na Fazenda Argentina. Era a antiga sede da Fazenda, mas que agora foi transformada na sede da Inova. Muito linda, assim que puder ter. Agora tem um símbolo da Inova, igual esse que está aqui no logo, grandão aqui, real, ao vivo. Eu convido vocês, assim que acabar a pandemia, vai lá para fazer a foto. É a foto mais linda que você vai guardar para postar no Facebook e colocar no Instagram, que fica bonito. O logo da Inova, físico mesmo, da mesma cor, grandão, está bem no meio dessas duas palmeiras imperiais aqui, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar só um pouco... Bom, vocês vão ter isso aqui gravado, tem os diversos endereços de site, entram lá, visitem a gente, procura, perguntem, participem. Essa é uma coisa muito... como é que chama assim? Entusiasmante. Sei lá, mas é extremamente excitante trabalhar com esta área e ver como a universidade pode fomentar, ser um atrator e um criador de um ecossistema tão rico, com empresas no parque, empresas grandes, novas empresas sendo incubadas, startups, recrutando alunos, interagindo com os professores, empresas trabalhando com os laboratórios de pesquisa da universidade, transformando conhecimento em produtos, empresas filhas da Unicamp, eu não falei, mas muitas daquelas mentorias que a Mariana falou no Desafio Unicamp, ou no próprio Nova Jovem, né, nas diversas ações que a gente faz, e patrocínios, são feitas pelas empresas filhas, né, mantendo, né, essa roda girando. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico aqui aberto para perguntas. Eu vou parar de compartilhar minha tela, tá bom? Muito bem. Um silêncio. E aí, professor, vamos para as perguntas? Eu vi uma ali, o que são spin-offs, eu vi, né? Isso, tem uma pergunta aqui que o pessoal ficou em dúvida entre o que é empresa filha e o que é spin-off. Não, são duas coisas distintas. Vamos lá. Vamos entender que, como eu disse, eu tenho uma empresa que eu vou criar e vamos considerar, não necessariamente precisa ser uma startup, tá? Mas vamos dizer que é uma startup. Startup é uma empresa, eu descrevi mais ou menos, né? Ela tem uma tecnologia nova, inovadora, que atende alguma demanda premente da sociedade, que tem uma tendência de mercado muito grande, de tal forma que uma vez que ela começa a fazer negócios, a quantidade de negócios, a taxa de aumento da quantidade de negócios é proporcional à mesma quantidade de negócios que eu tenho. Para quem faz matemática, basicamente, a derivada da quantidade de negócios é proporcional ao número de negócios. E a solução dessa equação diferencial é uma exponencial. Então, o crescimento é exponencial dessas empresas. Então, essa geralmente é a ideia da startup. Mas a ideia é talvez um pouco mais tácita. É uma empresa muito ágil, que é criada a partir de tecnologia, de gente que está modernizando e que é baseada muito numa agilidade, numa flexibilidade de responder às mudanças e se autoavaliando o tempo inteiro para ser transformada de tal forma que ela rapidamente atende ao mercado. A ideia, por exemplo, você está navegando no mar do mercado, uma coisa você está no transatlântico, tá certo? Outra coisa você está no jet ski. O jet ski tem muito mais capacidade de virar para a esquerda, para a direita, parado que um transatlântico, entendeu? Então, elas são os jet skis do mercado, entendeu? E elas são muito ágeis. Então, uma definição um pouco assim, nós chamamos assim, rancheira do que seria startup. Então, essas empresas são criadas, geralmente, nos ambientes de muita tecnologia, elas são criadas, são desse tipo. Quando a base tecnológica que ela está sendo criada surgiu dentro da universidade, surgiu num laboratório, ou surgiu de uma patente que tem na universidade, entendeu? De pesquisa que está na universidade, e ela sai ali dentro da universidade de um conhecimento da universidade, essa startup é chamada spin-off. Do inglês, spin é rodar, off é tipo assim, ela é catapultada para fora, entendeu? Por isso que chama spin-off. Então, isso é spin-off. A empresa filha é uma empresa que pode ter sido incubada, é uma empresa de ex-alunos da Unicamp, ou de ex-docente, ou docente e professor da Unicamp, ou funcionário da Unicamp. Não necessariamente saiu de uma tecnologia da universidade, então não necessariamente é um spin-off. Então, o aluno pode ter tido, o ex-aluno, teve uma ideia fora da universidade, criou uma outra coisa, entendeu? E essa modelo de negócio todo dele é completamente fora do conhecimento da universidade. Então, isso não é chamado
spin-off. Espero que tenha ficado claro. Muito bem. Tem uma pergunta aqui sobre o funcionamento da incubadora. Uma aluna quer saber um pouco mais como funciona. A incubadora, eu acho que eu posso pedir para a Mariana, que está aqui, que ela é a gerente da incubadora, ela pode falar, responder um pouco, talvez mais diretamente. Mariana, quer responder? Senão eu posso falar. Sim, posso falar. Bom, a incubadora ela é voltada para pessoas que queiram empreender, né? Não necessariamente que tenham já uma empresa criada, pode ser também ainda numa fase de projeto e ideia, né? Então, nós temos um edital que fica público, fluxo contínuo no nosso site, posso mandar depois aqui o link para vocês também. E os interessados têm que submeter uma proposta a esse edital. Nós temos duas, apesar de ser fluxo contínuo, nós recebemos e avaliamos as propostas em 2 momentos no ano, né? Para quem quiser, né, participar já desse primeiro semestre, nós estamos recebendo proposta até o dia 30 de março e teremos uma banca de avaliação no dia 13 de abril. E aí, o que acontece? Nós temos 2 modalidades de programa, a pré-incubação e a incubação. Então, você submete genericamente, né, não nem para um nem para outro, mas a banca é quem vai avaliar se o seu projeto, se já for uma empresa, né, está num processo de pré-incubação ou incubação. Qual que é a diferença? A pré-incubação, ela geralmente é para quem está ainda nesse formato de projeto, ideia, que ainda nem criou uma empresa e que precisa ainda validar essa ideia, esse projeto em termos de modelo de negócios, né? Então, a gente tem um programa de 6 meses, com várias oficinas e capacitações sobre o modelo de negócio, sobre MVP, sobre validação, pitch, diversas palestras e acompanhamentos, para que ao final desses 6 meses você consiga ter uma maior clareza de que esse projeto, essa ideia pode de fato aí virar uma empresa. Se for esse, né, a conclusão, aí esse projeto pode passar para o programa de incubação. Aí sim a pessoa vai ter que criar uma empresa, um CNPJ, para poder participar do programa de incubação, que dura até 3 anos. E aí esse programa, desculpa, esse programa, ele pode durar até 3 anos, e aí a gente tem também uma série de acompanhamentos, de palestras, de mentorias, né? Parceria aí com o Sebrae, com a FEBRAEC, que é a Associação de Consultores, e a gente vai ao longo desses 3 anos desenvolvendo não só a parte técnica, mas a parte de negócio dessa empresa, tá? Então, eu vou colocar depois ali no chat o link para o site da incubadora, para quem tiver mais dúvidas ou interesse, fica ali as informações, e quem quiser participar, mas não dá tempo de participar agora, no segundo semestre a gente tem uma outra banca de avaliação, no dia 15 de setembro, e tem que submeter proposta até o final de agosto, tá? É isso. Mariana, surgiu uma pergunta aqui que acho que você pode responder também, que é sobre a incubadora. Se tem suporte contábil e jurídico. Não, não. Tem, assim, via Sebrae, tá? Como nós somos parceiros do Sebrae, via Sebrae você pode fazer algum atendimento, mas a Incamp não tem uma equipe de contadores ou de advogados que auxiliem as empresas em questões contábeis e jurídicas. Então, cada empresa, o ideal é que cada empresa tenha o seu contador, porque ela vai ter que ter um CNPJ, tem que ter esse contador. E para questões específicas jurídicas, de contrato e tudo mais, o recomendável é que tenha também um advogado, tá? Então, o Sebrae auxilia, sim, em algumas questões ali pontuais, mas dependendo de qual for o serviço, a dúvida, para o próprio Sebrae vocês vão ter que pagar por esse serviço, né? Mas o ideal é mesmo que aí, ao longo do tempo, vocês tenham um contato, um prestador de serviço nesse sentido.
Uma pergunta aqui sobre os projetos que são negociados pela Inova com empresas. Se eles são negociados com qual tipo de pesquisador? Se eles são mais negociados com professores ou se eles são negociados e viram projetos de tese para pós-graduação? Gente, eu estava mudo aqui. Os projetos são negociados, quer dizer, em geral, pode partir de fora da universidade, como eu disse, nós vamos buscar o melhor casamento, né? Então, pode ser um professor, um laboratório, que invariavelmente envolve alunos, entendeu? Então, muitas vezes, parte da tese do aluno pode estar envolvida nesse projeto. Também, muitas vezes, o professor começa a conversar com a empresa e, certamente, envolve alunos que estão de graduação e pós-graduação para fazer aqueles projetos. Tá? Então, isso não existe uma coisa prioritária, né? Tem também na carreira de pesquisadores, e principalmente nos centros e núcleos, muitos pesquisadores que também orientam. Muitas vezes eles são credenciados na pós-graduação, ou seja, é muito comum que se coloque dentro disso tese. E a boa pergunta para se fazer aqui, muitas vezes, nesses casos de pesquisa de pós-graduação que acaba se tornando um objeto de pesquisa com a empresa, tem questões de sigilo, questões que têm que ser respeitadas e questões ligadas à propriedade intelectual, certo? Assim como aquelas teses que podia ser puramente, entre aspas, acadêmica, mas que acabou resultando no conhecimento e, a partir disso, tem uma comunicação de invenção e pode virar uma patente, nesses casos, a Inova tem que entrar para ajudar a proteger. Você pode defender sua tese, eventualmente você pode publicar, mas a Inova vai instruir como fazer para que você não inviabilize a tecnologia eventualmente, tá bom? Mas não existe uma preponderância, tá? Talvez eu possa dizer que a imensa maioria é feita com professores, né? Docentes da universidade. Também pesquisadores, essa é a imensa maioria, mas eu diria uns 70%, 70%, 80% docentes e 20%. Também porque tem muito mais docente do que profissionais da carreira de pesquisador. E, certamente, nesses projetos, assim como nos projetos acadêmicos, nos papers, quem, em geral, bota a mão na massa, quem é que faz as coisas no laboratório são os alunos. Então, os alunos vão estar envolvidos, entendeu? Só que tem que tomar muito cuidado com isso, a questão do sigilo, né, a questão de propriedade intelectual, e a Inova pode ajudar nisso, né? Porque, às vezes, é uma publicação, uma coisa que você faz, inviabiliza toda uma tecnologia, tá bom? Ali, eu queria só responder a questão sobre a empresa criada em 63, é uma empresa de consultoria na área de engenharia, tá? Ah, tá, beleza. Tinha uma outra pergunta aqui, não sei, estou lendo aqui no chat, eu vi, como a pandemia está alterando as perspectivas de negócio da Inova, né? E, note, a pandemia tem vários aspectos, então vou falar alguns aspectos que eu acho importantes. Primeiro, a pandemia forçou que nós entrássemos totalmente nesse processo virtual, como essa aula que vocês estão assistindo. E nós vimos que, de um lado, a gente perde por causa do contato físico, a gente perde com essa interação humana, que é tão importante, mas a gente ganha no alcance. Uma das coisas que a gente cria muito é a questão do alcance, quanto que as pessoas podem ver. Agora, a gente tem uma presença muito mais forte em vários aspectos e um número de pessoas muito maior. Essa disciplina, em particular, seria limitada pelo tamanho da sala, basicamente. Se a sala comportasse 40 pessoas, tinha que ser 40 pessoas. Então, vocês notem que isso aí já é uma vantagem. Tá? Isso do ponto de vista operacional. A gente também teve que passar tudo digitalizado, que foi bom, porque a própria Unicamp teve que se agitar. Coisas que eu acho que demorar uns 10 anos para resolver, foi resolvido em 2 meses. Então, nós estamos totalmente digitalizados agora. Boa coisa, né? Alguns desafios. No nosso parque, com essa questão da pandemia, as pessoas não têm mais aquele contato físico, que é uma das coisas principais, você está no ambiente de cotrabalho, de estar junto, todo mundo um cruzando com o outro, porque é no cafezinho, muitas vezes você resolve um problema, não é? Você não tem isso, e as pessoas estão postando muito em home office. No entanto, home office nunca vai dar aquela sensação da raiz, da onde eu sou, da minha casa. E, por enquanto, eu devo agradecer, a gente ainda é ser humano e a gente precisa desse tipo de coisa. Isso é uma coisa importante de ter. Então, a gente teve um problema que a gente teve que negociar com várias empresas, porque com a pandemia diminuiu o mercado delas, então a gente teve que negociar, dar um desconto para depois eles pagarem parceladamente depois. Isso afetou. Do ponto de vista das parcerias, o que eu falei, a crise da pandemia, teve uma crise muito forte em óleo e gás. E com a crise em óleo e gás, diminuiu muito
aos projetos de P&D com as empresas. Mas eu acho que isso aqui retoma esse ano. E um último efeito, ou seja, não é nosso plano de negócio agora, onde que eu acho que é mais... A gente continua igual, não muda nada além da questão da digitalização. Um problema que a gente está observando agora, que é natural, é o seguinte: como os laboratórios, as pessoas não estão indo no laboratório, muitos de vocês devem ser alunos que trabalham no laboratório, não estão podendo ir no laboratório por causa da pandemia, toda a produção acadêmica, todos os desenvolvimentos que a gente teve, até um certo momento as pessoas continuaram publicando, continuaram fazendo comunicação de invenção de coisas que estavam estocadas, você está entendendo? Só que o estoque está acabando. O que a gente está notando é que talvez esse ano tenha uma queda no número de comunicações de invenção. Então, o que a gente está tentando fazer, eu acho o seguinte: vai ser o resultado que vai acontecer. Esse ano a gente vai ter uma queda de comunicação de invenção, a gente vai tentar melhorar um pouco a nossa prospecção para ver se a gente atrai mais e tentar favorecer aquelas pessoas que querem comunicar. Com projetos, por exemplo, a gente está criando um projeto que vai chamar Transforme Estratégia de Negócio. A gente fez isso ano passado, através da Fundação Fórum Campinas, que é uma outra organização, mas que a Inova tem uma participação muito forte, o Unicamp tem uma participação muito forte, e esse ano a gente vai fazer isso, para as pessoas aprenderem que na tese dele pode ter um negócio, entendeu? E isso vai ajudar muitas teses que talvez a pessoa não tinha pensado, que pode ter, como é que chama? O potencial de ter novas tecnologias para você patentear, entendeu? Então, de forma geral, eu acho que é isso. Último item, desculpa, importante, que na verdade é o primeiro que eu ia falar que eu não falei. Naturalmente, por causa da pandemia, nós fizemos diversos levantamentos, a gente abriu para chamadas, teve muita proposta de solução, nós trabalhamos juntos com a Força Tarefa, de ver gente que vai ajudar na Força Tarefa, a gente teve que reduzir os tempos de propriedade intelectual e de contratos de utilização do laboratório, de tal forma que rapidamente as pessoas podiam estar trabalhando, o próprio processo para as áreas de Covid, a gente diminuiu 50% o tempo de análise de propriedade intelectual, inclusive com um contrato com os professores para que eles continuassem obtendo os resultados para alimentar aquelas patentes, para que a gente não perda no futuro. Normalmente, a gente teria que esperar aqueles resultados, mas a gente já teve que acelerar isso, né? Por fim, nós tivemos empresas que realmente viraram. Eles trabalhavam, por exemplo, com análise, usando inteligência artificial e análise de imagens para tratar documentação, questões de seguro, sabe, questões ligadas a documento e até um pouco forense, vamos dizer assim, talvez não sabe, viraram isso para identificação de Covid em algum tipo de análise de imagens, por exemplo, por raio-x ou tomografia, entendeu? Então, tudo tem coisas boas e coisas ruins, tá bom? Mais pergunta? Tem algumas ainda. Eu vou juntar duas perguntas aqui. Uma pergunta: mesmo pequenas melhorias tecnológicas, as que são ditas incrementais, podem ser protegidas ou somente as disruptivas? Não. E a outra pergunta... Então, a resposta é... você vai juntar a pergunta, pode juntar. Isso. E a outra pergunta que é parecida também é se uma inovação que tem um nicho restrito ainda assim é considerado uma inovação. Não, sim, pode ser uma inovação, sim. O fato que ela tem um nicho restrito, certamente é. O que pode ser que talvez o impacto dela no mercado é um pouco menor, mas não quer dizer que não é uma inovação. Agora, ela tem que ter este impacto, nem que seja no nicho restrito, contanto que o nicho restrito não seja a própria pessoa, não é uma pessoa. Quando a gente fala de nicho, né, é um grupo, um segmento da sociedade, né? Mas, quanto à proteção, gente, o critério de patenteabilidade e nessas questões incrementais, certamente são questões que podem ser protegidas, entendeu? Tem uma pergunta aqui da Michelle. Ela quer saber se o protótipo dela que está rodando no hospital, como seria a melhor forma de... Está no chat, né? Eu cheguei a que uma empresa escalone esse projeto. Primeiro tem que ver o que é o protótipo, o que ela está fazendo exatamente, se já está no hospital.
se é algo que ela está fazendo lá, não custa entrar em contato com a Enova, comunicar que ela está fazendo isso, se já tem uma comunicação de invenção, entre em contato com a gente para a gente saber. Sem saber mais detalhes, não dá para falar muito, entendeu? Eu não sei que protótipo, do que se trata, como é que poderia ser, mas se ela entrar em contato com a gente, se é fruto de uma pesquisa, né, em algum laboratório, de comunicar para a Enova, porque tem a devida proteção, viu, gente? Porque uma das coisas que inviabiliza uma startup, em geral, é não ter uma boa proteção. Ninguém vai querer investir numa coisa que outra empresa muito grande vai copiar e você vai ficar lambendo sabão. Então, realmente tem que ter proteção. E não tente fazer por você mesmo, a Enova ajuda, tá? Eu estou vendo aqui uma nos question answers aqui, por exemplo, o professor perguntou onde fica a Enova naquele mapa. Eu não perguntei, não, eu mostrei, mas talvez... Eu não lembro de ter perguntado, de repente, eu mostrei aquela casinha que estava ali no meio, né? Apareceu no mapa assim, entra lá, eu não sei, eu posso mostrar depois onde que é a casa. Deixa eu ver aqui. Qual o conceito o senhor daria para as instituições que ainda não conseguem nenhuma parceria com empresas? Não conceito nenhum, acho que todo mundo está aprendendo, e essas parcerias são coisas de capacitar, né? O conhecimento que a gente tem que ter é um conhecimento que demora um tempo e experiência, né? Então, diversas instituições vão estar em processos distintos dessa aqui. Eu acho que está todo mundo aprendendo, tá? Eu acho que o principal aqui é que tem um interesse de fazer isso, né? Eu estou lendo aqui, pode ser, Ali? Estou vendo aqui, ó. Sim, sim, eu estava pegando o link da comunicação Era de o invenção. conselho, não o conceito, meus óculos. Espera aí. Conselho. Eu Conselho não é bom dar. postei Mas no eu digo chat aqui. conselho não é bom dar, estou brincando. Eu acho buscar, quando você pensa em termos de parcerias, realmente, uma das coisas principais que eu noto é o seguinte: que tenha um núcleo de inovação tecnológica que é assim visto, e ele cuidar disso. Sempre a demanda passa entre o professor que está querendo fazer parceria com uma indústria, tem que ir para o NIT, e se a indústria entrar em contato, tem que ser o NIT. Porque quando começa a acontecer isso, o NIT vai aprendendo e acaba formatando isso, né? Então, tentar ter o NIT como que eu estava falando, one-stop shop. Em geral, não dá muito certo, quando todo mundo responde, cada um faz seu contrato, cada um faz de qualquer jeito. Em geral, quando tem esse tipo de interlocução, leva muita frustração, tá bom? Então, se fosse dar um conselho, usar muito o núcleo de inovação tecnológica da instituição para fazer essas coisas. Tem uma pergunta aqui sobre royalties e patente. Sim. Bom, eu vou só falar aqui, a próxima aula é só sobre patentes, então qualquer dúvida sobre patentes a gente já vai discutir lá, na próxima aula com a Raquel. Estamos na divisão dos royalties, né? A nossa divisão segue um critério bastante aceito mundialmente, que é o seguinte, cara, dos royalties que vem, não, tem que ver a titularidade dele, de quem que é. Então, se ela for inteiramente da Unicamp e está negociada, em geral não é o caso, né? Mas a parte que corresponde à Unicamp, 1/3 vai para o inventor, conta do inventor, 1/3 vai para a unidade do inventor e 1/3 vem para a Inova, para gerenciar as coisas. É assim que é dividido. Tá? Qual é o meio mais efetivo dos alunos encontrarem tanta oportunidade nessas empresas, em processo inicial de desenvolvimento, quanto nessas empresas propriamente ditas? A oportunidade é estar ligado, participar dos eventos da Inova, conversar com o nosso ecossistema, falar com a empresa incubada quando tem os eventos, ver o que eles estão fazendo, ver os eventos do Unicamp Ventures, participa do desafio Unicamp. Naturalmente, você vai estar cruzando com as pessoas, vai aparecer essas oportunidades. Em casa, ninguém vai bater nessa porta e falar: oi, tem uma oportunidade aqui para você. Entendeu? Vai para a rua. Quer dizer, digo assim, agora não dá para ir para a rua, mas na internet procura aí, tá bom? Bom, última pergunta aqui sobre obsolescência programada. Obsolescência. Obsolescência. Olha, gente, isso é uma história já antiga que eles falam, né? Quer dizer, o que você faz você tem se você tiver um produto, em geral, um produto, como é que se chama? Lâmpada, por exemplo. O pessoal criticava muito isso, lâmpada. Então, se você fizer o fio de tungstênio de um certo tamanho, de uma certa qualidade, ele não vai queimar nunca, a lâmpada nunca queimaria. Então, você programa o fio
você fazendo um pouquinho pior, de tal forma que ele queime, e aí vai ter uma média aí, um tempo de vida menor, de tal forma que as pessoas continuam comprando lâmpada, entendeu? Então, obsolescência programada é isso. Você pode até fazer isso, mas, na verdade, no mercado, quando a pessoa vê que ele compra uma coisa que queima mais rápido que a outra, possivelmente, rapidamente, esse cara sai do mercado. Então, contra a obsolescência programada, tem um mercado ativo que acaba buscando coisas de mais qualidade, né? Então, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Quer dizer, eu acho que as pessoas tentam fazer um produto de mais qualidade, né? E que dure mais. Note, você vê, por exemplo, essa questão de lâmpada de LED que eu estava falando, né? Vocês não fazem ideia. Lampadinha com fio de tungstênio quente, ele fica rígido. Em caminhão, nas estradas do Brasil, que queima de lâmpada, vocês não fazem ideia do tamanho que é. Sem contar o custo que é de fio de cobre para levar lá do motor, lá do começo, até o rabo do caminhão, entendeu? Às vezes 40 metros de fio. Vocês não sabem o custo que é isso, o número, né? Quando os caras criaram LED, em vez de mandar 2 fiozinhos para cada lâmpada, ele manda 2 fiozinhos para um controlador que fala, agora ele apertou o pisca-pisca, agora ele apertou o freio, entendeu? Outra, não tem fiozinho balançando. Vocês não acreditam o quanto que isso barateou, entendeu? Agora você podia pensar, pô, o LED não queima mais, então os caras não vão vender mais? Não. Continua, né? Continua, eventuais problemas você pode ter, mas não creio que a pessoa que começa a programar LED para queimar mais rápido se mantém no mercado por muito tempo, entendeu? Em geral, eu devo dizer para vocês, o que estraga nessas lâmpadas de LED não é o LED, não é a lâmpada. É porque, infelizmente, o LED ele funcionaria com corrente contínua. Só que a nossa luz aqui é corrente alternada, certo? 110, 220 volts. Então, tem que ter um retificador. Aquele retificador é que estraga nas lâmpadas. 99,99% das vezes. Tá bom? Newton, só uma última pergunta, acho que do Warney, eu não sei se é assim que fala exatamente seu nome, sobre mentoria. Ele pergunta o que é mentoria. Então, a mentoria, ela acontece em diversas situações, né? Então, dentro da incubadora, nós temos atividade de mentoria, dentro do desafio Unicamp. O que é a mentoria? Mentoria é uma atividade em que pessoas experientes aí de mercado, né? Ou no caso do desafio, tem a mentoria acadêmica, que aí o experiente é o pesquisador, né, expert naquela tecnologia, inventor daquela tecnologia, então é alguém com alguma experiência técnica ou de mercado, né, que consegue orientar uma pessoa, uma empresa a respeito do desenvolvimento daquela ideia, né? Ou seja, com outros contatos, ou seja, orientando sobre potenciais mercados que essa tecnologia possa estar inserida, quem seriam os potenciais clientes, como monetizar aquela ideia. Então, a atividade de mentoria é com base na experiência dessa pessoa, ela orientar, né, dar algumas dicas e às vezes até alguns contatos para que essa pessoa possa desenvolver essa ideia, esse projeto, ou mesmo o produto aí da empresa, né, que ele está desenvolvendo. No geral, é uma atividade voluntária, né, as nossas mentorias aqui são todas voluntárias, desses ex-alunos e empreendedores, e que participam aí em diversas das nossas atividades. Então, essa que é a atividade de mentoria. São 8h56. Acho que na hora a gente fechar. Tá bom por hoje. Acabou por hoje. Tá bom, gente. Bom, olha, obrigado, Mariana, obrigado, Ali. Pessoal que está ainda, tem 108 pessoas. Bom trabalho para todos vocês. Lembre-se, agora vocês têm que fazer lá a avaliação e vamos trabalhar junto. Parabéns, vocês são sortudos de estar podendo fazer essa disciplina. Tenho certeza que vocês vão sair muito felizes com isso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Cuidem, beleza, gente. Obrigada, tchau, Ali. Tchau. Até Tchau, semana que vem para os alunos. Até Tchau, mais. Mariana. Tchau, Nilton. Tchau, Boa noite. até mais.